isso você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenham tido uma excelente semana. A gente tem uma excelente semana com vitórias, derrotas, mas a gente nunca pode desistir, né? E a gente sempre quando vai pensar num programa ou quando a gente pensa na minha Down and Up, a gente pensa em famílias, a gente pensa em amigos, a gente pensa em pessoas que a gente gosta de ter perto da gente. Aproveitando que nós estamos em julho, no mês das férias, e nós conseguimos que hoje a gente fosse falar de uma pauta, porque a gente está falando em inverno, em família, em crescimento, em luta, e eu consegui, primeiro de tudo eu agradeço a Deus esse programa e agradeço a Deus pelos convidados que estão aqui. Nós estamos aqui com a Camila Santos, a mãe da Ana Clara, que quem nos acompanha conhece a Ana Clara. A gente está com o Iago aqui nos bastidores, ele não quis aparecer, mas a gente vai apresentar a Camila. Camila, se apresenta, queria te agradecer muito por você estar aqui. Se apresenta para o pessoal e a gente vai conversar um pouquinho do que é ser mãe de uma pessoa com síndrome de Down, esse inverno que é tão difícil, a bronquiolite que é tão difícil. Então vamos conversar. A gente vai tentar fazer um programa muito legal para vocês, mas um programa também que seja um alerta para as mães, né? Camila, se apresenta primeiro. Camila, sou mãe da Ana Clara. Ela tinha 3 anos e 2 meses. E conta para mim assim, para a gente tentar conseguir passar para o pessoal. Quantos anos você tinha quando você ficou grávida da Ana? Eu tinha 25. Então, 25 anos. Então, assim, o pessoal muito fala, é uma das maiores probabilidades essa criança nascer com síndrome de Down quando a mãe é velha. No meu caso, eu era uma mãe velha. Mas no teu caso, 25 anos. Isso. E vocês descobriram que a Ana seria Down na gravidez ou quando ela nasceu? Como que foi essa história? Na gravidez. No primeiro morfológico. Você também já descobriu? Já apareceu uma alteração da translucência nucal e a gente fez um cariótipo. Quanto que foi a translucência nucal da Ana? Deu 4,7. O meu deu 4,1, que eu já achava um exagero. Então, da Ana, 4,7. 4,7. E você trabalhava onde? Trabalhava na Umicor. Pode, em claro. Guarulhos, trabalhava no RH lá. Então, e aí é um plano até bom, porque você conseguiu fazer, inclusive o cariótipo. O cariótipo é tão difícil de fazer. Na verdade, não foi coberto, né? Não foi? Depois, a empresa me ajudou bastante nesse processo, mas como tinha o prazo, aí a gente fez e depois a gente e você pode falar sempre, então, é importante a gente falar de difícil empresas. se cobrir mesmo, muito difícil, né? E aí vocês fizeram o cariótipo, então, quando a Ana ia nascer, vocês já sabiam que vocês teriam uma criança com síndrome de Down. A Ana já tinha nome? Tinha. Ai, Nós entramos num acordo. Que seria menina, seria eu que escolhi. E se fosse homem? Já tinha na Clara. Já tinha na Clara. Ai, que ótimo. E a Ana, vocês já sabiam no parto também que ela teria cardiopatia? Vocês já fizeram? Sabiam? Porque quando a gente fez o cariótipo, né, o momento foi difícil, mas aí a gente chegou num médico que topou fazer o pré-natal e ele falou, eu vou pedir todos os exames para saber, porque tem a porcentagem, né, de cardiopatia. E aí, com 25 semanas, eu já tinha programado um médico de confiança para poder fazer o eco. Tá, e me conta uma coisa, foi difícil você achar um médico que topasse fazer o pré-natal? Foi. Por que você acha isso? Foi, porque a minha primeira médica, ela viajou quando eu tive esse diagnóstico, eu liguei para ela, não entendia, estava meio desesperada. E ela falou, olha, não tem o que fazer agora. O que tem que fazer é você decidir se você quer continuar ou não. E ela me deu algumas opções, então foi um momento muito difícil, porque eu nem sabia. A gente nem sabe a informação que a gente tem, né? E muitas vezes o pessoal da área da saúde fala assim, você quer tirar? Isso. É um absurdo. Aí eu fui para outro médico, uma amiga falou, vai nesse médico, que ele é muito bom. E aí quando ele viu o laudo da translucência nucal e o cariótipo, ele falou, olha, eu só posso dizer, e falou aquelas besteiras de médico que não sabe nem o que está falando, né, uma criança com deficiência,
Aí você tem certeza que vocês vão querer isso? Você é jovem, ele falou, você pode tentar novamente, né? E eu nem tinha me preparado para ser mãe, eu pensava, nossa, eu vou ser mãe de uma criança especial agora, né? Então foi bem difícil. Vocês já eram casados? Já. Então já estava no... Porque assim, quando nós descobrimos, e claro que vocês, muitas pessoas sabem, a gente só ia casar, eu e o Anderson, no final do ano. A gente nem estava casado. Então, uma das coisas que eu falo é, a gente nunca sabe se eu vou continuar a ser casado com o Anderson ou não. Mas o Anderson sempre vai ser o pai da Sofia. Porque desde o primeiro momento que ele soube da notícia da gravidez ou da síndrome de Down, ele falou assim, não, ela é minha filha. Então, eu acho que isso é muito legal. A gente tem que comemorar os Iagos, os Andersons da vida, porque eu acho que isso é maravilhoso, né? Então, a gente realmente, é difícil conseguir. Aí você conseguiu. Quem é o nome do médico? Que eu acho que é importante a gente ressaltar. Esse médico que me deu esse diagnóstico? Não que deu o diagnóstico, porque eu acho que não vale a pena a gente fazer isso. Mas o médico que quis ficar com você. Doutor, eu sei, lembro do sobrenome dele, Dr. Kenji. Dr. Kenji. Ele me atendeu lá no hospital japonês. No Nipo. Foi ele que fez meu pré-natal. Ah, então ele Dr. só não Kenji fez meu parto, porque eu tive que ter num hospital de referência, mas ele que fez. Ah, então Dr. Kenji, assim, que oxalá que vários médicos fossem como o doutor, que ajudasse, compreendesse. E a mãe é uma escolha, e assim, a gente acredita muito quando a concepção já é a vida, né? E aí que bom que também vocês acreditam nisso. E aí descobriu que teria a cardiopatia e ela teve que nascer no hospital referência. Onde que ela nasceu? Ela nasceu no Beneficência. Ela nasceu no Beneficência Portuguesa, que também realmente é referência. E aí, logo quando ela nasceu, não teve que passar por cirurgia, porque como nós acompanhamos, ela foi operar depois. E quando ela nasceu com a cardiopatia, ela tinha mais alguma outro problema, outra coisa associada? Não, ela nasceu lá, eles achavam que ela passaria por uma cirurgia nos primeiros meses, no primeiro mês. Então ela não tinha fluxo na válvula pulmonar, o eco não mostrava. Mas ela nasceu, ela não precisou de tubo, ela ficou até fora da incubadora nos primeiros dias, então assim, foi surpreendente. Eles esperavam uma gravidade maior no começo. Porque ela também é um caso raro de cardiopatia na síndrome de Down. Ela tem uma associação que não é comum. DSAV é mais comum, ela tem DSAV, que a gente falou, e depois veio anômala. Então ela era uma gravidade... Mas deu tudo certo no começo, assim. Ela só foi passar pela primeira cirurgia com 4 meses, depois de ganhar peso, esperar um pouquinho. E aí ela passou pela primeira cirurgia. E quantas cirurgias foram feitas no coração? Ela fez 3 cirurgias. 3 cirurgias? Total. Ela fez a primeira com 4, que foi uma correção paliativa, porque ela tinha uma saturação baixa. E também porque ela tinha um peso, ela nasceu também prematura, então com 4 meses ela tinha 4 quilos. E com 8 meses ela tinha 6 quilos, e aí ela, para poder aguentar uma cirurgia completa. E aí eles tentaram uma correção do CIA, do CIV, tentar fechar o átrio, todas aquelas coisas que tem no coração que eram bem mais complexas. Então foi uma cirurgia que demorou mais tempo. E depois dessa cirurgia, em tese ela estaria liberada e só operar com mais idade. Mas ela teve um efeito colateral que foi a arritmia. E aí essa arritmia foi piorando ao longo do tempo. Primeiro ela controlava, depois com remédio, depois nem com remédio. E ela fez alguns procedimentos para poder reverter, para evitar uma terceira cirurgia, mas não foi possível. E aí agora, em 2019, em março, o médico falou, a gente tem que colocar o marca-passo. E aí ela fez uma terceira cirurgia, que foi um implante de marca-passo. Tá. Pessoal, então assim, em torno de quem acompanha, quem tem uma pessoa na família com síndrome de Down, entende que uma das possibilidades de um bebê, quando nasce, é ter cardiopatia, em torno de 50%. Claro que o da Ana, a gente está vendo que era uma cardiopatia muito mais agressiva. E eu acho que até por isso, então, você falando, por isso que eu acho que a Ana Clara surpreende, né, o Instagram. Porque ela surpreendeu desde o primeiro dia que ela nasceu. Então, ela surpreendeu os médicos, surpreendeu vocês. E assim, o caso da Ana, e a gente assim, sente tanta proximidade, e foi uma coisa muito engraçada,
que a minha sogra conheceu a mãe da Ana no ônibus. E aí falou assim, ela tem síndrome de Down, olha, minha neta. E foi assim que nós nos conhecemos, e foi assim que a gente se conviveu tanto tempo. E assim, o que eu acho assim, mais legal de vocês enquanto família é incluir, mesmo que ela tivesse uma cardiopatia tão severa, ela sempre teve em tudo, né? Sim. E eu acho que é isso que é importante, porque assim, quantos anos tem o Iago? O Iago tem 27. Então vocês são muito jovens, né? E como vocês arregaçaram a mão, falam assim, não, é nossa filha. E eu queria que você contasse um pouco desses momentos, o acompanhamento, como é importante o pai. Eu acho assim, a figura do pai é muito importante, né? Não que a mãe não seja importante, mas, gente, eu acho assim que a mãe sempre vai estar lá. O pai que é mais difícil, né? Como que é isso, Camila? Então, a Ana, pela complexidade dela, posso dizer assim, que ela teve uma equipe de apoio imensa. Começando eu e o Iago, a gente teve já da empresa uma licença maternidade maior, então eu pude ficar com ela até os 9 meses. E aí veio também a minha sogra e minha mãe, que também, minha mãe me deixou emprego, minha sogra, tudo assim para poder acompanhar ela em tudo e oferecer para ela. E eu voltei a trabalhar com 9 meses, o Iago tinha já um horário mais diferenciado, então como ele dirige, ele levava elas nas consultas, e aí eu acompanhava também, ele conseguia me pegar no serviço, isso ajudou bastante. E eu não posso deixar de falar da minha mãe e da minha sogra, que também estavam sempre perto. Então elas sempre acompanhavam a gente, elas sempre estavam sabendo de tudo, quando elas cuidavam da Ana, então elas tinham que saber. Então, teve bastante consulta, bastante cuidado, bastante remédio, mas, assim, não tenho o que dizer delas, da equipe, do meu sogro também, do meu pai. Assim, eles nos ajudaram, nos deram todo o apoio, assim. A gente conseguiu fazer por ela o máximo, dar o nosso máximo, mas a gente teve pessoas que amaram a Ana, que também ficaram inseguras quando ela veio, que não conheciam, mas que aprenderam a amar de uma forma diferente. Hoje eles falam, né, o quanto que eu aprendi com a Ana Clara. Eu fico feliz com esse legado. Não, eu vejo assim, eu lembro muito do meu pai, que o dia que eu tive a notícia que a Sofia teria síndrome de Down, o cariótipo, ele veio pela internet, quem já acompanha sabe disso. A gente não teve um preparo, alguém que ligou, alguma coisa, confirmação. A hora que eu abri o computador, eu vi a informação, que seria o 46 mais 1, né, que é mais o 21, e era XX porque era a Sofia. E eu lembro que eu gritava na hora, e meu pai veio falar comigo. E meu pai falou assim, não, a gente vai amar. E eu percebo que é o mesmo amor que a tua sogra, teu sogro, teus pais sentiram, porque não importava o que era teu filho, era da família, e seria um amor incondicional, que a gente percebe que foi o tempo todo. E eu, assim, gente, é importante trazer a Camila aqui, eu acho que é importante, principalmente porque o que acometeu mais a Ana foi a bronquiolite, né? Como é sério. Eu nunca imaginei que a bronquiolite fosse tão séria. E assim, a gente estudou tanto. A Sofia pegou bronquiolite com 45 dias. E eu tinha deixado um convênio que a gente não tinha a possibilidade de pagar, eu estava com um convênio muito mais humilde. Nós ficamos 51 dias na UTI. E aí, quando descobrimos que era bronquiolite, como que foi isso? Ela já tinha um problema, então, quando nasceu no pulmão? Como que é isso? Conta só para as mães saberem como elas têm que se preocupar no inverno e como uma bronquiolite pode ser tão severa. A Ana sempre tomou aquelas vacinas, né? A palivizumab. Quando ela nasceu, ela não podia sair do hospital sem tomar essa vacina. Quem tem cardiopatia ou um problema respiratório, a bronquiolite é muito mais agressiva. Já é agressiva numa criança típica, com alguma dificuldade respiratória no coração, é bem mais agressiva. Então, ela tomou no primeiro ano, tomou no segundo, e ela chegou até a tomar no terceiro, porque ela ainda não tinha feito o ciclo de 2 anos, quando começou a vacinação. Então, ela tomou mais 2 doses. E um período disseram que ela tinha pego uma bronquiolite, mas era uma gripe, e nunca foi confirmado. E eu já sabia que tinha uma gravidade, mas não imaginava. E aí a Ana tinha 1 mês de operada do marca-passo, estava reagindo super bem. O marca-passo já mostrava diferença já no comportamento dela. Ela tinha um batimento bem fraco. E aí
de um dia para o outro ela começou a tossir e ficou bem secretiva. Aí ela tinha uma consulta de cardio por coincidência na terça. Eu falei, eu vou levar no médico e de lá eu vou passar no PS para fazer um raio-x ou alguma coisa. E a consulta era lá perto do BP, que é a equipe que acompanha ela, e já desci para o hospital. A doutora falou, olha, eu tô tendo agora no inverno vários casos de bronquiolite. Eu internei várias crianças. Então eu vou te pedir para você ir lá de qualquer forma. A parte cardíaca tá ótima, tá respondendo, marca passo. A correção dela tá boa, não posso te falar assim, o coração dela tá fraco. Não, a parte cardíaca tá boa. Mas a parte respiratória ainda não ouvi um chiado, mas eu acho melhor você ir. E aí chegamos lá no médico, a primeira coisa que não cobriu foi o exame de VSR, que foi o vírus essencial respiratório. Porque ela já tinha 3 anos e eles falam que não existe, a possibilidade é menor, né, de você contrair o vírus, é o risco até 2 anos. E aí eles vieram, me ofereceram um particular, eu falei, já que tem que fazer, pode fazer. E foi justamente que deu exame? Positivo. Eles me cobraram R$92 no Beneficência. Foi bem... eles foram... deve ter sido um custo baixo, porque R$92... Não, eles... Eu acho que porque ela é acompanhada, com certeza. Eles deram Ele falou, elas até falaram que geralmente cobre. Mas, e como chama esse exame? Ele identifica o vírus sincial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, VSR. Então, gente, mães que tenham filhos com até 2 anos, que é a maior incidência, quando for no hospital, pede para fazer esse exame. Porque eu não sei realmente se a Sofia fez ou não. Eu sei que com a Sofia deu uma bronquiolite muito severa. E eu não entendia porque a gente estava no hospital. Muitas vezes a Sofia nem tomava remédio e a gente tinha que ficar lá. E é uma coisa muito séria. Então, assim, a bronquiolite é muito séria, né? E aí, nesse exame, detectou? Detectou. Então, ela estava até pensando de ser liberada. O médico falou, vamos ver, se for uma gripe, a gente vai liberar. Mas como deu positivo, a gente teve que ficar. E no hospital mesmo, das 3 horas da tarde até às 11, que a gente estava guardando um quarto, a acomodação dela foi trocada para UTI. Porque lá no hospital ela começou a piorar. A gente chegou no hospital, ela ainda saturava bem, ela ainda conversava, dava risada. E no aguardo do quarto, ela começou a cair saturação, a cair parâmetros. E aí foi a confirmação de que ela realmente precisava estar lá. Camila, eu tenho certeza que também, assim, em nenhum momento faltou o atendimento médico, né? Porque ela estava no hospital, né? Então, assim, eles falam de onde pode ter contraído, o que pode ter acontecido? É o inverno mesmo? O que as mães é importante que você acha que a gente fala para as mães? O inverno, né? O inverno, ele aumenta muito essa possibilidade. Transmite pelo ar, pela gripe, por espirros. Então, não dá para saber exatamente como ela contraiu. Né? Mas a imunidade mais baixa, já que ela tem, ela tinha vários quadros de gripe, mas nunca chegou a ser... Ela sempre fez esse exame, nunca chegou a dizer, é uma bronquiolite. Já chegou com pneumonia no hospital, porque a parte pulmonar era muito fraca, então ela pegava pneumonias. Mas foi a primeira vez que deu positivo mesmo, é bronquiolite. Ela vai ficar por isso. Então, assim, pessoas que estejam gripadas, que vão visitar pessoas gripadas, às vezes começa a dar um espirrinho aqui na frente da criança, mas aí a criança que tem a imunidade baixa, ela, assim, os bichos voam, né? A gente não vê, mas eles estão lá. Então, assim, a gente teve uma festa em casa, comemoração da nossa mudança, a Ana estava bem, já tinha saído de um mês no período de quarentena da cirurgia. E a gente não sabe, né? Ela passeou com a gente nesse dia, no lugar aberto. Mas não dá pra dizer assim de onde veio o vírus. Tá, eu acho assim, você tocou num ponto muito importante, visita. A gente... E só depois que a gente passa que a gente pensa tanta coisa que nós fizemos errado, né? Por exemplo, quando a Sofia nasceu e saiu do hospital, nesse período que ela fez um mês e meio, foi entre 14 de novembro e 19 de novembro, que é o mês da feriado da República e da Consciência Negra. Foi muita gente em casa.
E muitas vezes você fala, ó, não sei se quer te falar, pô, passa álcool, ou não pega meu filho, ou não beija meu filho. As pessoas precisam saber que elas têm... Você pode gostar de uma criança, mas sem ficar beijando, sem ficar pegando, né? Eu acho que isso é importante, né? E muitas vezes a mãe tem vergonha de falar. Não estou falando que é o teu caso, mas eu acho que até as pessoas, seria uma etiqueta. Não pega meu filho, não beija meu filho. Não é que a mãe, ai, porque teve filho ficou frescurenta. Não é isso, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Isso é uma conscientização importante mesmo. Não visitar uma criança, principalmente recém-nascido, né? Se estiver com algum resfriado, alguma gripe, porque para eles é muito mais severo do que no adulto. A bronquiolite no adulto seria uma gripe mais forte, simplesmente isso. Na criança já é mais grave. Bom, pessoal, claro que vocês estão ouvindo o programa, não falei no começo, mas a Ana Clara faleceu, ela ficou 7 dias do momento que ela foi... Total... De terça para 6 sábado, dias, né? Domingo. E, infelizmente, a gente estava acompanhando muito de longe, porque eu acho assim que, muito quem é da família que tem que ficar próximo e tudo mais, mas eu acho que a gente tinha que fazer muitas orações, nós fizemos várias correntes de oração. Um domingo, todo mundo parou às 11 horas da noite para rezar, orar, como que nós queríamos, e com certeza nem é um anjo. Infelizmente a Ana Clara veio falecer e assim, a gente está tentando fazer o programa mesmo para não ser uma coisa, chorar, é uma coisa para conscientizar. Mas uma coisa que eu achei assim, muito importante, e a gente logo já está encerrando o programa, mas eu acho que é um depoimento importante, porque o Iago, uma das coisas que ele falou no velório, o valor do amor e o valor que a gente pode construir alguma coisa. E a parte da bolacha, que aquilo me deixou assim muito emocionada, porque você não precisa dar uma coisa cara pro teu filho, né? Você precisa saber o que teu filho vai querer e a presença dele. Então, eu queria assim, claro que vocês estiveram muito presentes, então eu acredito que o coração, não é, você vai ter outro filho, não é nada disso. Você tem a Ana Clara, você é a mãe da Ana Clara. Se ela está aqui agora nesse mundo conosco, ela está no céu, ela está ajudando vocês de alguma forma para vocês conseguirem estar melhor. Mas o que eu queria saber, assim, uma mensagem mesmo para os pais estarem juntos, o que você diria para os pais, para as crianças, para as famílias? Eu acho que essa mensagem é muito importante. Essa mensagem da bolachinha foi que no sábado, pouco antes da Ana Clara internar, ela tinha feito o ciclo e a gente foi no mercado comprar algumas coisas. E ela ficava com a minha sogra. E eu falei assim, vamos levar ela, minha sogra tadinha, ela fica aí, ela tava querendo ir, né? Ela tava meio... Eu tava em casa já há um mês. E a gente foi. E eu tenho, assim, um negócio com a alimentação, a gente não dava muito açúcar para ela, para melhorar a própria aceitação dela com as coisas que ela precisava comer. Então ela não comia besteira. E aí nesse dia ele pegou uma bolachinha lá no mercado para ele, colocou no carrinho. E eu não sei, assim, porque ela não era acostumada a comer, mas ela olhou para a bolacha e ela cismou com a bolacha. E ela falava, acha. E enquanto eu não abri a bolacha e dei para ela, ela não parou de pedir. E eu fiquei meio culpada, assim, por ter dado a bolacha. E aí eu acho que é um dos vídeos que a gente olha, a gente até chora bastante. E a bolacha era aquela bolacha escura. E aí ela pegou a bolacha, ela não vai gostar porque ela não come as doces assim. E geralmente ela não tinha muito paladar. Não gosta de doce. Ela não tinha muito paladar. A gente dava até às vezes pra ver como estava o paladar dela, ela meio que recusava. Mas aí ela comeu a bolacha, ela mordia a bolacha, ela ficou toda lambuzada, preta. E ela sorria pra mim como se ela estivesse agradecendo, né? O sorriso dela vinha aqui, que ela se tremia, assim. E a gente falava, nossa, tá gostoso, tá boa essa bolacha? E ela com uma bolachinha só. Ela, bom, tá muito bom, ela falava. E ela foi, comeu a bolacha, a gente colocou ela no carro, ela não largou a bolacha, uma bolachinha. E ela foi aí tentando, lambendo e com a dificuldade dela de morder, que era bem dura, até em casa a bolachinha. Ela chegou em casa e começou, o que está acontecendo com ela? E foi um dos momentos assim, felizes que a gente viveu, engraçados. Porque ela estava toda preta aqui. Quanto mais eu limpava, mais preta ela ficava.
Eu falei assim, isso é uma bolacha. Ela falou, meu Deus, ela tá comendo bolacha. E a gente chegou em casa, ela dormiu e foi um vídeo assim que ele mencionou lá naquele momento, porque assim, parecia que a gente tinha dado R$1 milhão pra ela. Ela sorriu muito no vídeo, né? E a gente olha e vê como ela ficou feliz com aquela bolacha. Em outro momento eu teria escondido, se ela não tivesse visto, ela não teria dado. Não me arrependo, né, de ter, às vezes, dado uma alimentação saudável que ela precisava, mas com a ajuda da minha mãe, da minha sogra também, mas naquele momento eu acho que Deus deixou a gente viver aquele momento. E deixou ela ir no mercado com a gente, ela ficar o final de semana com a gente passar tempo com ela. Na segunda-feira eu tenho uma pizzaria, eu não fui pra pizzaria, eu fiquei com ela. Então, o que eu poderia dizer, assim, a gente tem vários vídeos que a gente olha hoje e fala assim, nossa, que momentos bobos que a gente viveu. E como a gente agradece a Deus por ter vivido esse momento. Cada superação, assim, olhar o filho, pegar uma caneta e fazer assim. Uma mãe típica talvez não vai perceber, mas a gente percebe essas coisas. Então, tudo isso hoje tem um valor imenso pra gente. Se a gente tivesse muito dinheiro ali naquele hospital, muito dinheiro, e a gente não conseguiria mudar a situação dela. O médico falou, aqui ela tem a mesma coisa que ela teria em Tóquio, no Japão, na Alemanha. Ela está ligada a uma máquina que está mantendo ela viva, está fazendo o coração e o pulmão dela funcionar. Assim, é caríssima, pouquíssimos hospitais no Brasil têm esse recurso. Se fosse no hospital, ela teve uma parada de 30 minutos. Provavelmente eles teriam desistido dela antes dela voltar. E todos esses momentos fazem a gente agradecer pelo tempo que a gente viveu e o quanto eles foram valiosos. A gente tinha noção de que era valioso, do quanto isso era especial, mas agora a gente tem isso como um tesouro enorme. E assim, aproveitem o tempo, a gente tem que ir na terapia, a gente tem que ir nas consultas, mas esse tempo entre uma coisa e outra, o objetivo, né? A gente tem um resultado para alcançar. Mas até chegar ao resultado, a gente precisa curtir bastante, porque é um tempo que não volta. Pessoal, o programa está acabando, eu peço desculpa que está estourando um pouquinho, mas assim, a Ana sempre vai ficar presente, a gente vai fazer a corrida vai ser em homenagem à Ana, no dia 27 de outubro. O Anderson até perguntei para a Camila, porque a gente nunca quer expor ninguém, então claro que vai ser em homenagem a todas as crianças que forem. E assim, isso aqui vocês sabem que é do nosso cenário, mas hoje eu estou dando isso aqui para a Camila, que eu espero que eles estejam sempre ligados a gente, tá bom? Um beijo, vamos dar um beijo junto. Ana, esse programa aqui é para você. Beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira da Up de ser, em 21 de março você pode